Gente, muitas coisas estão mudando, né? Muitas coisas estão mudando. A gente às vezes tem receio de algumas coisas. Mas a gente precisa ter fé, né? Eu vejo algumas pessoas que agiam de forma ilícita serem descobertas, por assim dizer. E eu não tenho pena, não. Eu tenho pena de mim por ter carregado esses segredos dessas pessoas por tanto tempo, né? Isso não fez de mim cúmplice, porque eu não ganhava nada com isso. Mas carregar esses segredos fez de mim, assim, é muito pesado. E quando eclode aquela coisa de você ter que falar realmente o que é agiotagem, né? Porque quando você vê a sociedade toda ruindo por causa da agiotagem, que não é só mais uma coisa local, tipo, Casa Verde, Imirim, Santa Terezinha e Brasleme. Não é mais só isso, né? Não é mais só Bom Retiro. Não é mais só Bom Retiro, né? É uma coisa muito mais abrangente. Já tomou conta... Esse núcleo aqui de São Paulo tomou conta do Projac, tomou conta do SBT e tomou conta do Fundo de Apoio ao Trabalhador e tomou conta de tudo através de uma empresa de consignados que centralizou essa ação criminosa. Então, quando você vê as coisas ruindo para algumas pessoas que sempre fizeram essas atitudes criminosas e você ouve notícias de que seus lares estão em turbulentos, né? Seus lares são turbulentos. Eu não gargalho, eu não acho engraçado, eu acho só fatídico. É uma coisa que ia acontecer uma hora ou outra, né? E eu temo por mim, eu temo pelas pessoas da minha família, porque algumas pessoas são realmente muito frágeis, né? Essas pessoas desse tipo, elas fazem uma coisa muito séria, que é o abuso de um vulnerável, né? Então se a pessoa ela já teve se ela tem um emocional frágil como eu, ou se ela tem passagem por alguma coisa na delegacia, eles fazem abuso de vulnerável, são pessoas vulneráveis, essas pessoas que têm passagem, as pessoas que têm emocional frágil, são pessoas vulneráveis socialmente, emocionalmente, psiquiatricamente, socialmente, comunitariamente, elas são vulneráveis. Eles fazem abuso de vulnerável, né? Então eu fico com muito medo, assim, de quais as escolhas de cada um, né? Porque depende de muita gente. E aqui eu quero abrir, eu não tô indo no meu computador, aqui no computador do meu husband. Eu quero abrir uma música aqui. E eu tô morrendo de sono, eu não sei como que eu vou passar essa mensagem pra vocês. Mas na minha opinião, essa música ela fala 100% de agiotagem, né? Ela chama-se Marvin, do Titãs, com letra do Nando Reis. E eu acho que é muito de agiotagem. Eu acho que o pai que tava, tipo, com a corda no pescoço, sabe? E ele tava indo aos poucos, porque, tipo,
isso é muito isso, porque o pai fala, chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse leito de morte. E ele fala isso várias vezes, entendeu? Então é muito aquela coisa da agiotagem mesmo, né? O pai que comprou muitos chips por muito dinheiro e não conseguiu pagar. E ficou sempre falando tchau pro filho porque ele tava indo o tempo todo. Até que um dia ele foi mesmo. Só que a mãe foi antes. Porque quando o pai tá com a corda no pescoço porque comprou muito chip que não conseguiu pagar, quem tá de consignado, quem tá de penhor é a mãe. E a mãe foi antes. Aqui é o Marvin Letra. Uma música muito triste. Aqui, ó. Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor. E mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas no céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. E 3 dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nem os pés na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora. E todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé. Eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino sei de cor. Então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos. Só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus. Era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino sei de cor. Meu pai falava muito assim, a fonte secou, né? Muito. Tipo, ele falava muito isso, a fonte secou. E ele nunca me deixa desassistida. Até hoje ele me ajuda, me dá dinheiro, tudo.
Mas ele falava muito isso, a fonte secou. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei se... Eu não sei. Mas essa letra aí do Marvin me parece que era um pai mesmo que tava com dívida, né? É. Sabe uma coisa que eu percebo assim, é que na vida não importa se você tem dívida com o banco, se você tem dívida com o consignado, se você tem dívida com a Jota, importa, né? Porque o cara vai te matar mesmo. O Jota em si, tipo, de um cara que você pede dinheiro pra uma pessoa, né? Pra uma pessoa que é muito rica, é meliante que fala. Não é meliante, meliciador, não sei como chama. Uma pessoa que tem muito dinheiro, você pede dinheiro pra lá, isso faz diferença. Mas se você tem dívida com consignado, com banco, isso não faz diferença. Porque se de repente você tem dinheiro pra saldar essa dívida, mas você saldou a tempo, por exemplo, se você pegou a dívida hoje, um dia de dívida já corre juros já na dívida. Se você pagou com os juros da dívida no dia seguinte, não contabiliza os juros total da dívida. Então, assim, tipo, é difícil de explicar. Pra gente isso pode não fazer sentido, mas pro sistema financeiro isso faz. Por exemplo, se você pegou um dinheiro hoje, amanhã já correu juros. Então, mesmo que você pague com juros de amanhã, você pague, tipo, você pegou dinheiro na segunda e pagou na terça com os juros da terça, só o fato de você ter pego o dinheiro vai correr juros para quarta, para quinta, para sexta, até vencer o contrato vai correr esses juros, entendeu? O sistema financeiro é assim que funciona, porque eles estavam contando com esses juros. O sistema financeiro pensa assim, ele pensa assim, tipo, nós contávamos com os juros, entendeu? Do pagamento do empréstimo do dinheiro. Nós emprestamos o dinheiro para você, nós vendemos um consignado para você, nós não vendemos somente consignado, nós vendemos um consignado de juros. O sistema de blockchains, que é o sistema que equaliza os numerários das corporações e dos bancos, eles pensam dessa forma: nós emprestamos o dinheiro para vocês, mas nós vendemos o dinheiro e os juros para vocês. Então, se você pagar tipo no dia seguinte, com os juros do dia seguinte, não adianta, você tem que pagar o contrato todo. Então, mesmo que você tenha muito dinheiro para poder quitar a dívida que você contraiu, né? Se você, sei lá, tenho 10 mil reais e contraí uma dívida de 1.000, digamos, né? Aí ficou tem que pagar 3 mil. Porque normalmente é isso que os consignados pedem. É 30%, 4 mil, né? Não sei, é 300%, 4 mil. Aí, mesmo que você pague à vista os juros do dia seguinte, eles não fecham a conta até passar o tempo todo da dívida que você contraiu. E isso é agiotagem, mas o que se pode fazer, né? O que se pode fazer? A máquina não entende de agiotagem. O sistema de blockchains não entende de agiotagem. Mas ela entende prejuízo. A máquina entende prejuízo, né? O sistema de blockchains entende prejuízo. Porque ela entende que
que o banqueiro, que ela acha que é um homem, mas na verdade é um sistema de bancos, é um sistema financeiro, ela entende que o banqueiro está saindo perdendo com isso. Então ela entende prejuízo. E por entender prejuízo, ela tem que entender que nossos corpos estão sendo prejudicados, um narcotráfico que é gerado pela agiotagem, né? E eu tô vendo algumas coisas acontecerem agora, eu tô ficando bem esperançosa. Eu preciso descansar agora porque é 6 horas já, eu quero assistir a Praça Nossa de noite, às 10 da noite, vamos ver se eu consigo. Que eu adoro assistir Praça Nossa e tal. Mas eu fico só um pouco preocupada assim com os executores da lei, né? Porque às vezes os executores da lei não são juízes, né, meu? Tipo, às vezes os denunciantes ou denunciadores. Aquele que denuncia, às vezes aquele que denuncia não é o jornalista, não é o repórter. Porque se fosse o jornalista, se fosse o repórter, ele teria o respaldo da mídia. Então não é ele, porque ele tem medo, porque se ele pode queimar a carteirinha dele de jornalista. Ele não faz isso porque ele não quer queimar a carteirinha dele de jornalista. Sabe? Às vezes é realmente um blogueiro, às vezes é realmente uma vizinha, às vezes é realmente uma carola, às vezes é realmente uma confessora da diocese, às vezes é realmente, sabe, uma tiete. Às vezes são essas que denunciam isso. E nós estamos muito vulneráveis às questões sociocomunitárias. Porque qualquer um pode pegar a gente e colocar a gente em qualquer lugar horrível por aí. Às vezes os executores da lei não são os juízes. Às vezes é o executivo, né? E chama-se executivo não exatamente porque ele executa, não porque ele executa a lei. Chama-se executivo porque ele faz as negociações do país. Por isso que chama-se executivo. Porque ele faz as negociações do país. Mas você não pode falar assim pro executivo, olha, fique no seu devido lugar. Você não pode chegar pro executivo e falar, fique no seu devido lugar. Entendeu? Porque existe um dever. Existe um dever. E não somente um dever, existe uma obrigação para com a população que o executivo tem, né? Cada mandato de executivo tem um estilo de lidar com as questões de bandidagem e crimes e etc. Mas haja visto o que acontece nos Estados Unidos no momento atual, no qual o presidente Donald Trump, ele realmente vai na SWAT, né? Ele vai na SWAT, ele vai nos lugares onde tem alagamento, vai na SWAT, vai no exército dos Estados Unidos. Ele vai e ele faz acontecer, põe a mão na massa mesmo. E eu não esperaria diferente do nosso presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas nós temos que orar muito por ele. Porque olha o que já aconteceu com ele, entendeu? Tipo, ele é uma pessoa muito ungida, muito simples, ao mesmo tempo muito capaz, é bilíngue, entende questões muito complexas das negociações do executivo mesmo, né, das negociações de negociações internacionais,
tudo isso a gente já percebe desde então, desde agora a gente já dá pra perceber, só que durante as eleições ele se metia muito em enrascada. Não era enrascada, tipo, ele entrava nos lugares pra poder apaziguar. Pra descobrir o que estava acontecendo, porque ele é um militar, entendeu? Ele é um capitão militar. Ele é um capitão militar. Então ele tinha que entrar nos lugares pra entender o que estava acontecendo. Porque esse é o é o é o objetivo, é a obrigação, é o objetivo dos militares, né? A SWAT do Brasil, ela é militar. Então essa é a obrigação dos militares. E ele fazia tudo isso. Então se ele continuar fazendo essas coisas pro nosso bem, né? Tipo, de ir atrás das coisas, ele vai precisar de muita oração. Porque é muito perigoso isso. As pessoas não têm muito respeito, entendeu? As pessoas não têm respeito por nada nesse país. Ai, Senhor, tem piedade. Vamos ver um salmo aqui rapidinho. Salmo. Vamos ver o Salmo 91, que eu gosto bastante. Aqui, ó. Eu vou ver o católico, tá? Porque eu sou católica. Mas é o mesmo. É o Salmo 91.net. É o Salmo 91, é um salmo que eu gosto bastante. Meu pai também gosta, a gente chama de pai, de Marvin, né? De pai que tá com bastante dívida ou bastante dinheiro. Eu não sei qual é o caso do meu pai, porque não é da minha conta. Eu já sou grandinha, né? Não tô mais morando com ele pra ficar especulando se ele tem carro do ano, né? Nem sei que carro ele tem. Se ele tem, nem sei se ele tem carro. Nem sei que carro ele tem. Espero que tenha um, mas nem sei se ele tem. Se não tiver, um dia eu vou comprar um pra ele. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o lhe tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É bonita, né? Oh, Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. E é isso.
E a gente tem um pouco de medo sim, né? Tem medo dos cachorros loucos que soltam na nossa direção. Tem medo dessas coisas aí que afetam a nossa vida. E é por isso que eu quero agora orar para os nossos inimigos, porque eu estava orando aqui pro amigo do povo, que é o Jair Bolsonaro, que ele é amigo do povo. Estava orando para os nossos pais. Quero orar para os nossos inimigos, né? Na maioria das vezes, os nossos inimigos alguma vez já foram nossos amigos. Na maioria das vezes. Porque para ser nossos inimigos, eles entraram na nossa vida de alguma forma ou de outra. Né? Se eles fazerem alguma coisa de errado, ou pessoalmente a nós, ou para a sociedade que nos afete, nós temos que pedir a Deus que eles encontrem uma saída digna para todas essas mazelas, né? Por exemplo, vamos falar de coisas práticas. Essa questão do desvio do Fundo de Apoio ao Trabalhador por essa lojinha daqui de baixo, essa revistaria, né? Eles faziam um desvio, eles tinham um set de filmagem de videozinhos com chip, né? E as pessoas participavam por um valor acima do da média, e o que financiava isso era o narcotráfico, né? Com multiplicação de mais vídeos, de mais chips, tudo. Quem ficava no consignado era a esposa. Então era uma coisa muito perigosa. Agora, uma vez que todo esse esquema de desvio do Fundo de Apoio ao Trabalhador, essa parte, né, porque tem uma outra parte também, mas que essa parte foi desmantelada já, parece que a notícia que saiu no jornal foi essa, agora há pouco, que esse desvio foi desmantelado. Por que não pegar as estruturas, de repente não dessa revista ali que é falida, né? Eles tinham um set de filmagem de prostituição, mesmo narcotráfico, mas as estruturas aqui da BR, da SP, da outra lá na Marambaia, as estruturas dos detetives, desses que são dignos, fidedignos, né, que tem um fundamento. E qual é o fundamento do detetive? O fundamento real do detetive. As pessoas que circulam pela cidade são detetives. Ah, mas tá de chip. É porque o chip é um produto que a China vende em troca do aço brasileiro, para que nós possamos circular pela cidade. Não precisa circular de chip, é só um produto. É um motivo para a gente ter um produto de troca, mas não precisa necessariamente circular de chip. E qual é o objetivo do detetive? Injeção de capital de giro no mercado, circulação do transporte público, evacuação do trânsito, circulação de bandos, delimitação de limítrofe. Tudo isso é propósito de detetive na cidade de São Paulo. Então, por que não pegar as estruturas reais que existem para essas pessoas do Fundo de Apoio ao Trabalhador registradas, que não tem
uma atividade, que precisam desse dinheirinho para comprar mistura, comprar o arroz, comprar o feijão. De repente, até se sobrar os 10 reais para ela, ela junta esses 10 reais no fim do mês, ela coloca num curso à distância, sabe? Ela põe um Wi-Fi pro filho dela na casa dela, sabe? Ela põe um Wi-Fi na casa dela pro filho dela fazer um cursinho da Prime, que é de graça, na internet. Fazer um cursinho na Uninove, que é 160 reais por mês. E esse dinheiro ela vai ter. Então, assim, não é do mal, é um negócio que é legal. Mas por que não pegar as estruturas daqui e começar a legislar isso? Já que foi desmantelado a coisa errada, por que não desmantelar a coisa errada, que é essa lavagem de dinheiro do Fundo de Apoio ao Trabalhador, e fazer a coisa funcionar da forma certa, né? Então vamos, por favor, orar para os nossos inimigos. O pessoal do SP e da BR não são meus inimigos, eu conheci há pouco eles. O pessoal da Marambaia, eu não tenho nada contra eles, mas não tenho nada contra eles, mas enfim, tipo, pouco que conheço, a gente acaba levando as coisas pro lado pessoal. E no âmbito profissional, acho que a gente tem que realmente manter tudo muito legislado, fiscalizado, né? Para que tenha um direcionamento de verba real, que seja direcionada para cada um dos fins, dos projetos, né? Na época dos outdoors, eu volto a falar, o objetivo era encontrar o produto direcionado pelos outdoors e levar para as empresas de detetive. Isso não acontece mais porque os outdoors não estão mais aí, então não tem mais essa coisa de encontrar o produto. Então há menos injeção de produto, de lançamento de produtos na cidade como consequência disso, né? O que é negativo. Mas esse é um outro papo. Por que não legislar, né? Já que teve essa deflagração de crimes. E para falar dos crimes do Fundo de Apoio ao Trabalhador, também lembrar aqui dessa senhorita que desvia dinheiro da acionista majoritária do Banco do Brasil, né? Que é uma menina do Conselho Tutelar. Ela era uma menina do Nossa Caixa Nosso Banco. A conta dela acabou ficando muito alta. Eles fecharam a Nossa Caixa Nosso Banco, abriram contas do Conselho Tutelar no Banco do Brasil. E essa menina desvia dinheiro da acionista majoritária. E eu tô de saco cheio disso, porque é dinheiro do Fundo de Apoio ao Trabalhador também, porque é das crianças do Conselho Tutelar, né? Então, tem que dar um jeito de ver essas crianças, tudo, quem é quem e tal. Rapidinho para falar de indulto do Natal. Se vai ter, se não vai ter, não sabemos ainda. Sabemos, não sei. Eu vou dar uma olhadinha aqui para fazer mais um vídeo daqui a pouco sobre isso. Quem sai determina quem volta, né? Então vamos falar um pouco de Fabrício Queiroz. O cara me parece que estava de chip também. Foi chamado para fazer um trabalhinho. Na verdade, ele entrou nessa revistaria aí pra comprar um jornal pra esposa dele. E chamaram ele de canto. Deram uma prensa nele. Chamaram ele de drogado. De bêbado drogado porque ele tava na padaria antes. Chamaram ele de bêbado drogado. Trocaram o chip dele. Fizeram uma quebra de sigilo bancário nele. Viram que ele tinha dinheiro. Entrevistaram ele na hora com videozinhos de YouTube. E foi isso que parece que aconteceu. Então, vamos rezar por ele também, tá? Porque isso não é justo. Eles pedem um pelo outro nessas coisas de indulto, me parece. Isso é uma palhaçada. Também lembrar que
enquanto não punirem as pessoas certas, as pessoas erradas vão continuar fazendo toda essa palhaçada aqui com a gente. Tá? Enquanto não punirem as pessoas certas, as pessoas erradas vão continuar fazendo tudo isso com a gente. Tá? Ou seria o contrário, enquanto punirem as pessoas erradas, as pessoas criminosas vão continuar fazendo tudo isso aqui com a gente, tá? Então a culpa não é do Fabrício Queiroz, tá? Ele foi comprar um jornalzinho numa revistaria, deram uma prensa nele, abriram a conta dele no internet banking, viram que ele tinha dinheiro e quiseram saber de onde que tinha vindo aquele dinheiro lá. Ainda tiraram 100 mil da conta dele. Tiraram 100 mil da conta dele ainda por cima. Logo depois, fecharam a revistaria e falaram que a revistaria estava de reforma. Tá? É muita palhaçada, né? Tudo porque essa revistaria é responsável por vender chip. Então, se o novo poder executivo vai querer realmente andar de chip por aí, quiser comprar desse ou daquele ou dessa revistaria, ou de repente da esposa do Fabrício Queiroz, se esse novo executivo quiser comprar chip da esposa do Fabrício Queiroz, não é da conta de ninguém. Entendeu? Porque de repente o novo executivo realmente precise de uma logística para chegar nas marambaias da vida, né? Só isso que eu quero dizer por enquanto, tá bom? Então vamos ponderar, porque eu não quero ver eu não quero ficar desassistida sem o meu maridinho do meu lado, tá? Vou ficar por aqui.